Começando! E aqui a gente novamente no Instagram. Quero te convidar a enviar aqui os seus convites. Boa noite para quem estiver chegando aí. Vamos aguardar o Instagram começar a fazer os contatos. Eu vou mandando aqui também para os meus. Bem-vindos todos para esse momento onde a gente estuda a Bíblia semanalmente. Já tem aqui um grupo fixo de pessoas, né? Que estão toda semana com a gente. Então já estou enviando aqui para os meus amigos, para os meus conhecidos. Quero dar uma boa noite para você que está chegando também. Passa aqui e assiste a nossa live, interage, participa. Porque tem coisas preciosas acontecendo aqui toda segunda, 8 da noite. Estou mandando aqui. Ok. Pronto. Enviei meus convitinhos. Os meus amigos aqui. Deixa eu dar uma boa noite para quem já está aqui. Mila, minha querida, minha esposa, sempre comigo. Certo? Vai me ajudando aí, vai colocando nos grupos, vai falando aí com seus conhecidos. Essa semana é uma semana mais curta, né? Todo mundo foi trabalhar hoje mais feliz, porque é semana de 3 dias. Escala 3x4, né? 3 dias de trabalho e feriadão chegando aí. Vou aqui continuar convidando. Já eu tenho anúncios importantes para fazer para vocês, tá? Mas por enquanto eu vou enviando aqui a live para os meus amigos. Vou continuar mandando para mais pessoas poderem interagir com a gente ao vivo, né? A live fica salva aí. Você pode assistir-la em outros horários. Mas eu gosto também de ter essa interação aqui na segunda noite com aqueles que chegam ao vivaço. Certo? Então estou mandando aqui. Pronto. Vamos que vamos. Queria, enquanto o Instagram está fazendo aí a chamada para as pessoas chegarem, queria abrir esse vídeo com oração. Já estava aqui orando antes da live começar. Quero mais uma vez estar aqui orando. E Deus vai trazendo aí as pessoas no meio do caminho para chegarem e ouvirem aquilo que a gente está fazendo. Amém? Boa noite, Ana Paula. Bem-vinda. Continua com a gente aí nessa jornada pelo Novo Testamento. Hoje a carta aos Coríntios. Vamos orar? Pedir para quem estiver chegando, orar junto. Separa aí sua Bíblia, seu papel. Você que gosta de estudar, de anotar. Você que vai assistir esse vídeo em outras plataformas, no YouTube. Então deixa Deus falar o teu coração. Amém? Mestre Jesus, eu acredito que o Senhor deseja ensinar algo ao seu povo essa noite. Eu te peço que a simplicidade, a unidade do corpo de Cristo, os ensinamentos que a gente aprende nessa carta através da vida do apóstolo Paulo, a fundamentação doutrinária, a ordem na igreja, o funcionamento do corpo de Cristo para ser aperfeiçoado. Que a gente se exponha aos ensinamentos dessa unção que está colocada nessa carta, nesse livro da Bíblia. Que isso possa alcançar pessoas. Pai, eu oro por esses que estão me ouvindo agora, pelos que vão ouvir nas próximas 24 horas, mas eu oro também por aqueles que vão acessar esse conteúdo daqui a muitos anos. Que, de alguma forma, coisas preciosas sejam liberadas. Uma palavra que transforma, uma palavra que fundamenta. Pessoas que não serão abaladas facilmente. Pessoas que não vão abrir mão daquilo que é a sua convicção de fé. Eu oro por essas pessoas agora em nome de Jesus. Pessoas que vão nascer de novo ao ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou dar início aqui. E aí eu creio que ao longo aí da live, mais pessoas vão entrando, vão se conectando aqui com a gente e vão divulgando aí para os seus conhecidos, certo? Tá chegando legal para vocês aí? Como é que tá, Camila? O som, a imagem para você, meu amor? Minha esposa está aqui comigo.
Tá chegando direitinho, né? A internet, se tiver qualquer problema, sinaliza aqui, ó, tá travando. Porque aí eu sei, eu dou uma parada naquela palavra que a gente estiver liberando. Boa noite, Léo. Tá show? Tem gente aqui comigo de Santa Catarina, da Penha. Que legal, hein? Que legal poder ter essa interação, né? A gente está em muitos estados separados, mas a gente continua aqui compartilhando da palavra. Legal. Então vamos dar início, né? Tamo junto. Thaís aqui de Pindamonhangaba. Muito bom. Karina de São José dos Campos tá aqui comigo. Legal. Nossa audiência tá chegando aí. Vamos falar de 1 Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios. Tirando dúvidas aí que você possa ter, né? Felipe, qual é a sequência que você está seguindo? Vai ser só o Novo Testamento? Me perguntaram hoje, né? Na verdade, nós começamos essa jornada em 2020, tá? Na pandemia. Diane, boa noite, querida. Bem-vinda. A gente começou em 2020, aí a gente foi ali fazendo uma sequência, cada live, um livro da Bíblia. A gente começou no Gênesis e foi todo o Antigo Testamento, chegou a começar o Novo Testamento, mas aí a gente precisou parar, em 2021 mais ou menos. Então sabe que no Antigo Testamento são 39 lives, né? 39 livros. Fora que teve livro que foi mais de uma live. Então foram muitas lives, né? Aquele conteúdo todo eu estou levando para o meu canal no YouTube. Depois você pode ir lá e assistir. Você tem às vezes um estudo para preparar, quer consultar um material sobre um livro que você de repente nunca ouviu, né? Sofonias, Ageu, quero aprender alguma coisa, né, nesse livro aqui. Então tem uma live para cada livro, tá? Tá lá no meu YouTube, Felipe Mouta. Procura lá. E aí eu pensei, bem, eu vou dar sequência a essa jornada, né? Tava falando hoje com o pastor Israel aqui, meu cunhado. Falei, ainda faltam 21 livros para fechar o Novo Testamento. E vamos que vamos, não vamos desistir não. É uma jornada, uma peregrinação. Depois que acabar essa jornada, outras jornadas começarão. Aí Deus vai dar outros temas e eu quero continuar produzindo esse conteúdo bíblico, porque eu acredito que é uma espécie de escola bíblica no Instagram, né? A gente precisa ocupar esse espaço com coisa boa, tá bom? Então vamos falar dessa carta, né? Você que chegou agora na jornada, então a jornada é sobre isso. Cada semana um livro da Bíblia. E vamos falar um pouquinho sobre essa carta. Eu sei, imagino que vocês leram essa carta, né? A maioria do público que me assiste é um público que já é leitor de Bíblia, mas também pode ter alguns elementos novos aqui que a gente venha falar. Texto principal da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 11, versículo 1, se eu pudesse citar, né? A carta tem vários ensinos importantes, mas o versículo 1 é por onde eu quero caminhar como ensino principal. 1 Coríntios 11, 1 diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá? 1 Coríntios 11, 1 é o texto áureo. O pessoal antigo de escola dominical usava essa palavra, né? Texto áureo da aula de hoje. O texto mais importante que eu queria frisar, um texto-chave para você estudar 1 Coríntios comigo essa noite, é quando Paulo fala para a gente se tornar imitador dele. No início, né, quando eu era novo convertido, eu achava Paulo um pouco arrogante, como é que alguém fala para eu imitá-lo, né? Mas ele fala que é para imitá-lo naquilo que ele também imita Cristo, né? E a gente como líder precisa se dar como exemplo, né? Se a sua vida não é um exemplo, você deve procurar ser, né? Era assim que Paulo entendia. E propositalmente eu escolhi esse texto porque, para mim, nessa carta, né, na primeira e na segunda, é onde Paulo mais fala sobre ele. A gente pode encontrar aqui uma biografia do apóstolo Paulo, similar ou às vezes até superior ao que Atos dos Apóstolos fala sobre a vida de Paulo, né? Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, que é um discípulo aí de Paulo, mas tem muitos elementos da própria vida, da biografia de Paulo que a gente encontra nas cartas, tá? Como é uma carta onde ele vai defender a sua autoridade apostólica, ou seja, ele é o pai dessas igrejas, né? Essa igreja de Corinto foi fundada na segunda viagem missionária dele, está lá em Atos 18. Ele vai para essa cidade grega e
ele estabelece ali os primeiros cristãos e tem uma influência de começo, por isso que ele fala, né, eu plantei. A gente vai ler isso em determinado momento. Está falando do processo de plantação de igreja. Ele foi aquele que plantou os primeiros fundamentos dessa igreja e ele fala com uma autoridade de pai. Né? Quando ele sai, ele continua a viagem e depois ele volta na igreja, ele vê algumas coisas fora de ordem, que não foi isso que ele ensinou, e aí ele vai botando a coisa em ordem de novo, como um pai que chega e encontra a casa desarrumada. Então essa autoridade apostólica dele de ter gerado essa igreja, ele vai precisar muitas vezes falar sobre si, né? Falar e reivindicar ali a sua autoridade diante dessa igreja. Então, também por causa disso, a gente é abençoado em aprender um pouquinho mais da vida do irmão Paulo, né? E ser inspirado a ser como Jesus e perseguir o alvo que ele perseguiu, alcançar as mesmas coisas que ele também alcançou no Senhor. A cidade de Corinto, a cidade onde ele pregava, uma cidade grega, como eu falei, que tinha ali o templo de Afrodite, né? A deusa do amor, deusa da fertilidade. Então havia um culto, né? Um culto imoral. A prática da imoralidade sexual, algumas pessoas já me relataram que visitaram a cidade de Corinto e os desenhos nas paredes são constrangedores. E a gente está falando de uma cidade de mais de 2000 anos atrás. Então, ao ponto da gente no século XXI ficar corado de vergonha, baixar a cabeça, a pessoa me relatou, né? De vergonha do que via na parede. Tal depravação sexual, a prostituição cultual, ou seja, era uma forma de culto, né? Entregar o corpo para a imoralidade sexual, uma forma de culto desses gregos, tá? Da cidade de Corinto. Então Paulo ali prega o evangelho, ele estabelece um novo sistema, né? Quando uma igreja apostólica chega num lugar, ela muda, né, o DNA daquela região, os costumes, ela vai gerar um impacto de transformação. A palavra do evangelho não pode chegar só para trazer, como eu costumo dizer aqui, trazer curiosidades, informações, né? Eu não estou aqui para trazer informação bíblica para você, eu estou aqui para trazer um caminho de transformação. Quanta gente frequenta as igrejas, né, e senta, levanta e sai do mesmo jeito fazendo as mesmas coisas. Eu acho que não é esse o seu objetivo de estar aqui segunda noite ouvindo esse estudo. Não é o meu objetivo. Eu sempre entendi que eu tinha que levar Deus a sério. Então eu quero me expor à palavra para sair dali com alguma coisa que me faz crescer. E a gente vai falar, um dos temas da carta é a maturidade espiritual. Eu preciso crescer. Eu não posso ficar sempre no mesmo patamar, né? E Paulo vai encontrar nessa igreja cristãos infantis que ainda estão do mesmo jeito que ele deixou lá no começo, que eles não desenvolveram, não cresceram, continuam com suas imaturidades, e Paulo vai ali corrigi-los, vai colocar as coisas no lugar. Curiosidade, essa carta, né, não foi a primeira carta de Paulo, tá? Não foi a primeira carta de Paulo para Corinto. Em 1 Coríntios 5, 9, só para você saber como era esse relacionamento através das epístolas, né? Ele estabelece a igreja, ele volta ali para visitar a igreja, ele procura exercer um discipulado sobre os pastores que estão na cidade, e ele escrevia cartas, era a tecnologia da época, era o WhatsApp da época, era o Instagram do seu tempo. Era como ele usava para que aquele discipulado acontecesse sobre uma cidade. Então ele escrevia cartas e ele recomendava que os cristãos de uma cidade lessem a sua carta na outra cidade. Isso ele vai fazer em algumas epístolas. Leiam a carta de vocês na igreja de fulano e peça que eles leiam a carta deles para vocês. Existem assuntos que são particulares e às vezes até dificultam a nossa interpretação, porque algumas vezes ele vai falar coisas que são típicas de uma cultura e de uma cidade. Mas alguns ensinos são universais, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação para não achar que isso aqui diz respeito somente àquele tempo e àquela igreja. Agora isso aqui é para todo mundo. A gente tem que tomar um certo cuidado aí para não negligenciar aquilo que é para todos e deveria nos atingir. Por exemplo, a reprovação à imoralidade sexual não é uma reprovação que acontecia só na igreja de Corinto, não acontece hoje. Mas a recomendação para as mulheres usarem o véu era algo certamente, né,
envolvendo aquela cidade, aquela região. Tá? Você não vê isso em nenhuma outra carta, não dá para estabelecer como fundamento doutrinário. Então, a recomendação que os estudiosos, né, de Bíblia sempre falam é que você precisa de 2 ou 3 referências que fundamentem, né, aquilo ali como uma instrução para ser uma doutrina. Não pode ter um versículo só e aquilo ali virar uma doutrina. Então, só para você entender, ele tinha se discipulado por cartas. Era a maneira como ele fazia, né, através das epístolas. E 1 Coríntios não foi, na verdade, 1 Coríntios não foi 1 Coríntios. Tá? 1 Coríntios é provavelmente a segunda. Olha aqui, 1 Coríntios 5:9. Já vos disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha a recomendação dele para se afastar da imoralidade. E ele escreve em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, isso mesmo que você ouviu. Em 1 Coríntios 5:9 ele diz que já falou com essa igreja por carta. Então, 1 Coríntios na verdade é a segunda, e 2 Coríntios é possivelmente a terceira, ou quem sabe a quarta, né? Porque era normal enviar cartas. E no início da igreja, essas cartas eram lidas em vários lugares. Tá? Algumas dessas cartas se extraviaram, não ficaram, não foram repetidamente lidas e depois, futuramente, incorporaram o cânon do Novo Testamento. E eu penso que se alguma carta se extraviou, como a gente sabe que se extraviou, foi soberania de Deus para que a gente não tivesse. Aquilo que chegou para nós é aquilo que precisamos, é aquilo que era necessário. E eu quero conhecer aquilo que chegou até mim. Né? Mila está dizendo aqui nos comentários: amo estudar as cartas de Paulo, são riquezas de revelação para nós. Amém, amor? Amém. Daqui a pouquinho, você está comigo aqui? Daqui a pouquinho eu vou fazer um anúncio importante, tá? No meio da live. Me avisa aí quando der 8h30, hein, Camila? 8h30 eu vou fazer um anúncio importante aqui. Mas seguindo, então, era essa forma, esse estilo de comunicação por epístolas que Paulo fundamentava a igreja. Não vai dar para falar de toda essa fundamentação doutrinária, mas, por exemplo, sobre casamento, ele fala em 1 Coríntios 7. Você está noivo, você deseja ficar noivo, deseja se casar, quer saber a orientação sobre casamento? 1 Coríntios 7. Se você quiser saber orientações sobre a ceia do Senhor, 1 Coríntios 11. Tá? Tem ali instruções sobre a ceia do Senhor. Cada uma delas daria uma live. E não dá muito para a gente ficar aqui falando de cada um. Sobre dons espirituais, eu vou pincelar um pouquinho, mas 1 Coríntios 12 é o capítulo dos dons, né? 1 Coríntios 12. Profecia, 1 Coríntios 14, ele vai falar só sobre profecia. O amor de Deus, 1 Coríntios 13, é o capítulo mais conhecido de Coríntios. Certamente, quando você pensou nessa live, você pensou que eu ia chegar lá e vou chegar lá. E 1 Coríntios 15 é o capítulo sobre a ressurreição. Creio que dá tempo ainda de eu falar sobre a ressurreição hoje, porque a gente está na Semana Santa, né? A gente está na semana chamada aí, e usada, né, nas escolas. Eu tenho falado isso lá para os meus alunos, aproveitado a oportunidade para falar que Jesus ressuscitou, né, ao 3º dia. Então, Jael está falando para gravar uma série para o YouTube. Depois você me diz aí como é que você imagina essa série para o YouTube. Vamos pensar sobre isso. Enquanto isso, a gente vai produzindo aqui e aí as ideias vão surgindo e a gente vai aperfeiçoando. A gente já está bem melhor do que em 2020. Mas vamos melhorar sim, com certeza. Eu comecei essa live falando sobre o fato de Paulo expor muito da vida dele nessa carta. E eu queria ler algumas porções da carta aos Coríntios com vocês. Se você tiver sua Bíblia aí, 1 Coríntios 9, versículo 1. Então, Paulo vai expor um pouquinho sobre ele. Ele vai falar bastante sobre a personalidade dele, sobre ações dele, sobre a autoridade dele. Eu acho que é um aprendizado para a gente. 1 Coríntios 9. Ele diz assim: não sou livre? Está fazendo questionamentos para essa igreja que duvida da autoridade dele. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês.
porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9:3, para você que está chegando agora. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Tá falando Paulo sobre ele ter abdicado alguns direitos. Né? Olha aí, pistas sobre a vida dele. Né? Os outros apóstolos eram casados, assim como Pedro era casado. A gente vê que Jesus cura a sogra de Pedro, então se Pedro tinha uma sogra, Pedro tinha uma esposa. Não eram todos os ministros celibatários no início da igreja. Né? Mas Paulo faz uma escolha, né, do casamento. Ele vai falar, na verdade, alguns direitos que ele abriu mão em prol da causa, em prol da missão. Então ele fala, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos de Simão Pedro? Versículo 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, porque está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Tá? Isso aqui é um princípio lá da lei de Moisés. Enquanto o boi iria arar a plantação, trabalhar na plantação, aquela espiga de milho que caísse, aquele cereal que caísse, era direito de quem está ali trabalhando, né? Então, a pessoa que trabalha, ela tem o direito, né, de ter o seu salário. É isso que ele está falando. Olha, nós abdicamos de coisas. E nesse contexto em específico, ele está falando também, porque Paulo tinha uma profissão, ele era um fabricante de tendas, e ele abriu mão, durante o tempo em que ele teve com essa igreja, ele abriu mão de receber ofertas dessa igreja. Né? Justamente para que eles não se achassem no direito de falar que Paulo foi pesado para eles, foi pesado sustentar Paulo. Ele vai falar, não são os pais que entesouram para os filhos, não são os filhos que entesouram para os pais. Então ele vai usar isso mais uma vez para afirmar a sua autoridade. Olha, durante o tempo que eu tive com vocês, eu não fui um peso para ninguém. E versículo 10, tá falando, no versículo 9 ele fala da lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que os servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Então é bíblico, tá? O sustento de quem vive do Evangelho, mas também é bíblico a renúncia. Né? Se for esse o entendimento. Eu não tenho usado de nenhum desse direito. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar porque me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim os meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos. Olha como é que a gente aprende um pouquinho sobre a mente desse apóstolo em relação à doação dele, à entrega dele pelas igrejas. Olha, embora eu seja livre, eu fiz-me escravo para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar
alguns. Que coisa linda, né? Tornei-me tudo com todos para de alguma forma poder ganhar alguns. A gente sabe que não vai ganhar todos, né? Mas a gente precisa procurar o nosso ponto de convergência. Sempre que eu ensino sobre evangelismo, eu falo que evangelizar envolve procurar aquilo em que a gente tem algum contato com a pessoa. Qual é a sua semelhança com a pessoa? É quando você se aproxima e se torna igual, é aí que a diferença aparece, tá? Essa é a estratégia de evangelismo de Jesus. Sempre foi. Quando ele chega para Zaqueu, Zaqueu era um cobrador de impostos, ladrão. E a semelhança é que Jesus tinha fome e Zaqueu ofereceu um jantar. Jesus falou, hoje eu vou na sua casa. E quando Jesus entra na casa, quando ele se torna igual, ele senta na mesa, aí a diferença aparece. Quando ele encontra com aquela mulher em Samaria, lá em João capítulo 4, Jesus também usa esse método de tornar-se igual para que aquilo que é diferente apareça. Jesus era judeu, a mulher era samaritana. Jesus era um profeta, um homem santo. A mulher era uma pecadora porque ela não podia pegar água fora do horário. Ela tinha, no horário normal das mulheres, ela tinha que ir ao meio-dia, no horário que nenhuma mulher encontrasse com ela. Então ela já teve 6 maridos, 5 maridos, estava com um homem que não era marido. Então Jesus era homem, ela era mulher. Homem e mulher nem podiam conversar. Então olha quantas diferenças. Homem, judeu, santo. Mulher, samaritana, pecadora. Eram muitas diferenças, eles tinham muitos assuntos de divergência. E às vezes a gente, como cristão, fica ali na divergência, falando daquilo que a gente diverge. E a gente precisa procurar aquilo que a gente converge. O primeiro assunto que Jesus falou para ela foi: você está buscando água, né? Você pode me dar um pouco de água? O assunto em comum, ele tinha sede e ela tinha água. E aí depois ele descobriu que, na verdade, ela é que tinha sede e ele é que tinha água. A gente tem que procurar o assunto que a gente tem em comum, para depois a diferença ser ressaltada. Certa vez, quando eu ensinava esse assunto, procura falar de Jesus para alguém e procurar falar daquilo que vocês têm em comum. E aquilo que você tem em comum vai ressaltar como você é diferente daquela pessoa. E aí, eu ensinando isso, alguém trouxe essa revelação, porque a palavra de Deus é viva, né? Alguém me trouxe mais esse exemplo. Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Jesus era ladrão? Não. Mas quando ele estava no mesmo lugar, sofrendo as mesmas coisas, um daqueles ladrões continuou sendo perverso, porque a gente não pode ganhar todos. Mas um deles olhou para Jesus e falou: eu mereço estar nesse lugar, porque eu cometi pecados, mas esse aí é inocente. Eu acho lindo, porque até na cruz Jesus se tornou igual. E quando ele se tornou igual, as pessoas viram a diferença. Às vezes a gente quer falar tanto da diferença, né? Paulo está dizendo aqui, olha, eu me tornei tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso, versículo 23, por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um entre todos, ganha o prêmio? Então ele está falando, olha, você não sabe que a gente está numa corrida? O Evangelho é uma corrida, a gente vai ganhar uma coroa, um galardão, existe um prêmio. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, aqui ele pega uma referência aí dos Jogos Olímpicos da cultura grega, todos os que correm, que competem, se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, aqui Paulo deixa um precioso ensino para a gente. Olha, mesmo como ministro, você pode ser reprovado. Pode ser que você tenha começado bem a corrida e você não esteja seguindo, Mas que você possa correr. Acho que Paulo tinha sempre isso em mente, sabe? De que ele queria ser o primeiro. Na corrida do Evangelho, ele já tinha perdido tempo demais sendo perseguidor do Evangelho. Quando ele encontra com a revelação de Cristo, esse colérico aqui, esse homem de temperamento forte, ele decide, olha, ninguém vai chegar primeiro do que eu. Se tem alguém que vai ser o maior cristão de todos os tempos, vai ser eu. O maior seguidor de Cristo. Ele se destacava em tudo. Ele era um dos melhores alunos do seu mestre Gamaliel. Ele era
o mais zeloso dos fariseus, perseguidor da igreja. Então, quando ele se converte, ele fala, olha, não estou na corrida para outra coisa, eu estou aqui para me destacar, né? Estou aqui para chegar em primeiro. E essa vontade de se superar, de fazer tudo pelo Evangelho, fez com que ele abrisse mão do direito de ser casado, do direito de poder comer o que quisesse, do direito de ter bens materiais, né? De ter um sustento. Algumas vezes ele abriu mão, né? De muita coisa em prol da igreja, em prol do Evangelho. E aí ele vai ver uma igreja que não abre mão das suas picuinhas, são cristãos imaturos. É por isso que ele se afirma tanto. Olha que coisa, gente. No capítulo 3, ele já vai começar dando uma bronca lá naquele pessoal de Corinto. No versículo 1 ele fala, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido. Leite, então, é alimento de criança, né? Dei leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Que coisa, né? O novo convertido necessariamente é um cristão carnal. Ele acabou de se converter, então ele ainda é um menino em Cristo. Ele não tem condições de entender coisas espirituais mais profundas. Ele vai se alimentar com leite, né? O leite da palavra, o leite inicial, o primeiro alimento, o primeiro sustento, né? Depois que ele nasce em Cristo. Mas se espera que ao longo do tempo, esse cristão que era carnal, que era um bebê espiritual, ele vai crescendo e vai ter necessidade de um alimento mais sólido. Parei, 8h32. Camila está me avisando aqui que é hora de fazer o anúncio importante. Guarde até onde nós estamos. Estamos falando de Paulo defendendo sua autoridade apostólica para uma igreja onde havia cristãos imaturos, ok? A igreja de Corinto, uma igreja imperfeita. E se você deseja crescer nas coisas espirituais, deseja amadurecer, deseja mais ferramentas, né, de crescimento espiritual, eu estou aqui para fazer um anúncio para vocês. Tá bom? Vocês sabem que eu trabalhava com livros, né? Até hoje eu sou procurado assim, por pessoas, né, pedindo indicação de livro, indicação de material, apostila, texto, onde que eu encontro isso, onde que eu encontro aquilo. E, de fato, eu estudo, eu busco, né, versões da Bíblia diferentes, eu busco através de leituras, né? Então, tem uma quantidade de livros, eu gosto de anotar os livros que eu li naquele ano. Se você me perguntar quais são os seus livros favoritos, posso fazer uma live só sobre eles, né? Meu top 10, os melhores livros que eu já li, e indicar para vocês. E eu consegui algo, tá? Que eu vou falar para vocês agora. Eu me tornei um afiliado da Amazon, ok? Então, a partir de hoje, eu vou começar a disponibilizar para vocês Bíblias e livros que eu sempre vendi, né? Eu tinha uma livraria, vendia o livro físico, né? Eu podia estar ali presencialmente entregando o livro para a pessoa, mas agora eu estou aqui morando em São Paulo, tenho amigos em várias regiões do Brasil, vários estados, e eu tenho a plataforma da Amazon agora para ser esse lugar onde você vai comprar, através desse link que eu vou disponibilizar, o livro que você quiser, a Bíblia que você quiser. Eu vou depois colocar na minha bio no Instagram e também nos meus stories os materiais que eu vou deixar disponível para vocês, tá? Bíblia Nova Versão Internacional, Bíblia Letra Gigante, que muita gente pede para mim, né? Quando eu vendia, o pessoal pedia muito Bíblia com letra grande, né? Porque as Bíblias em geral têm essa letrinha assim, bem pequena. Então, eu estou separando aí o meu portfólio, né? O meu acervo de materiais, né? Que passaram pela minha curadoria. Eu vou indicar para vocês livros que eu li, livros que fazem parte da minha formação. Heróis da Fé, a Oração à Chave do Avivamento. Que mais? O Nome de Jesus, Coisas Ainda Maiores, de Reinhard Bonk. Livros que foram importantes para a minha formação. Então, esses materiais e Bíblias, né? Versões King James, Nova Versão Internacional, que são também importantes para você presentear. Quando eu vendia livros, o que mais assim, as pessoas procuravam era a Bíblia
Era livros, né, também de devocional, de se conectar mais com Deus, e também muito a respeito de cura da alma, né? Eu tenho alguns livros de Valnice que eu vou indicar para vocês, da apóstola Valnice. Caçadores de Deus, está no meu acervo também, meu livro do coração, aquele livro que te aproxima, te conecta mais com Deus. Então, esses materiais eu vou colocar o link na bio para vocês, e nos stories eu vou estar divulgando, falando sobre eles, que você vai poder comprar pela Amazon, né? Não vai precisar que eu envie para você, ou que eu tenha que ir ao Rio de Janeiro, encontrar você, entregar o livro. Você vai poder comprar com frete pela Amazon, tá? Você vai entrar na plataforma da Amazon, só que através do link que eu vou te disponibilizar, e ali você vai ter poder fazer suas compras e ter o seu material chegando em casa através da infraestrutura da Amazon, tá? Que é aí uma das empresas, se não a maior do mundo, né? Essa questão de entregas e vendas online. Certo, gente? Estou preparando também os meus 2 livros, tá? Meus 2 livros, Discipulado e Maturidade, que eu já publiquei, e Uma Carta ao Mundo, 2 livros físicos. Esses 2 livros estão sendo preparados para o formato e-book, tá? Formato digital. Eu não tenho mais, assim, eu tenho Discipulado e Maturidade acabou, e Carta ao Mundo eu tenho alguns. Então eu estou preparando para o formato e-book para também colocar aqui e você comprar pela Amazon, tá? Você vai poder ler no Kindle, você vai poder ler o Discipulado e Maturidade, Uma Carta ao Mundo. Então estou muito feliz com essa nova fase. Acho que é uma plataforma que vai ajudar a fazer aquilo que eu sempre gostei, que é vender livros, já vendo há muito tempo, e falar sobre livros e recomendar para quem quer ir um pouco além, um pouco mais profundo, tá? Terminando essa live, eu já vou começar a preparar o link para colocar na minha bio e colocar nos stories, beleza? Se eu não conseguir botar hoje ainda é por causa dos gêmeos, tá? Eu tenho crianças em casa e talvez eu não consiga botar hoje ainda. Mas certamente amanhã você já vai poder entrar lá e fazer suas compras, reservar os seus livros. E se você tiver dúvida, né, você me escreve: Felipe, qual que você me recomendaria sobre esse tema? E ali eu vou te ajudar também naquilo que eu sempre gostei de fazer, né? Ajudar com esse tipo de material. Certo? Minha esposa está rindo aqui. Beleza, então era esse o anúncio que eu tinha que fazer, tá? Nas lives, de vez em quando, eu vou estar fazendo uma recomendação de um ou outro livro em específico que está relacionado com aquele tema. Eu vou voltar aqui para aquilo que a gente começou a fazer, que é falar da imaturidade dos cristãos aí de Corinto, né? Eram cristãos que eram bebês espirituais, que não buscavam um alimento sólido, né? que só suportavam receber o leite, né? Aquele alimento inicial. E Paulo vai falar que eles são carnais, né? E aí no versículo 1 Coríntios 3, você que está comigo aqui, 1 Coríntios 3:3, porque ainda são carnais, ainda são carnais. Qual é o indício de que um crente é carnal? E agem como mundanos, né? Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Porque quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Tá? Quem foi Apolo, gente? Apolo foi um pregador da época de Paulo, né? Um mestre, né? Possivelmente um mestre muito conhecido do mundo grego, tá? Ele aparece lá na igreja de Éfeso pregando. Um dos discípulos lá de Paulo, que é o casal Priscila e Áquila, que foram pastores aí debaixo da cobertura de Paulo. Esse casal discipula Apolo e ajuda Apolo a crescer mais. Ele já era um pregador muito eloquente. Sabe aquela pessoa que tem um dom de Deus? Que mesmo que não conheça tudo, ela tem um dom de Deus. Aí é um casal maduro, olha que coisa linda. Priscila e Áquila, um casal maduro, olha para esse jovem pregador e fala, olha, ele é bom, ele tem potencial, vamos influenciá-lo. Então, Apolo é esse personagem do Novo Testamento, a gente sabe pouco sobre ele, mas ele tem uma influência sobre as igrejas. E aí, Paulo vai identificar, olha, tá tendo um papinho aí na igreja de que
é do partido de Pedro, é do partido de Paulo, esse aqui é seguidor de Apolo. Vocês estão dividindo o corpo de Cristo. Ele fala, olha, vocês são carnais, porque se existe inveja, se vocês ainda se dividem, se ainda existe divisão no meio da igreja, isso é sinal de carnalidade. Vocês não estão entendendo que tanto eu quanto Apolo, né, não foi Apolo que morreu por vocês, não foi Paulo que foi crucificado por vocês, né? É tudo sobre Cristo. Olha, um plantou e ele fala, ó, eu fui aquele que plantou. E a analogia da semente é uma coisa linda, né? É espiritual demais você pensar na semente, né? Porque se eu pegar uma sementinha e jogar na terra, né, beleza, eu plantei, e aí eu vou embora. Outra pessoa vai ali e todo dia rega. Então a pessoa que planta é uma pessoa importante. A pessoa que rega também é uma pessoa importante para fazer aquela... Né? Se ninguém regasse, aquela planta ia ter dificuldade, né, de sozinha ali receber a água e os nutrientes. Alguém ali adubou aquele terreno e ajudou aquela plantinha a crescer. Então os ministros de Cristo, eles são essas pessoas que são importantes, são honradas, né, porque plantam, porque regam. Mas pensa no princípio da semente. Nenhum cientista já conseguiu gerar vida até hoje. Nenhum cientista conseguiu fazer vida em laboratório, surgir do nada. O que faz uma semente virar uma planta, gente? Qual o mistério, qual o milagre sobrenatural que faz uma semente germinar? Qual é a explicação para uma semente virar uma árvore? Então, o que importa não é quem planta é muito pouco. Quem rega é muito pouco. O importante é Deus que dá o crescimento. Ele vai falar, a igreja é a mesma coisa. Eu plantei o evangelho aí e essa igreja começou. Veio alguém e pregou e fundamentou essa igreja e regou. E essa igreja cresceu, ou deveria crescer, mas vocês estão mudando, estão se dividindo. O importante é Deus que dá o crescimento. Ele vai falar, olha, nós somos cooperadores com a obra de Deus, nós não somos capazes de fazer uma semente germinal, não. É isso que ele está falando para nós, ministros. E é assim que a gente tem que se ver. A gente é parte do processo, existe uma honra para quem trabalha na lavoura de Deus, no edifício de Deus, ele vai falar, mas a igreja não tem que se dividir por nossa causa. Não tem que formar partidos no meio da igreja. E esse ensino dele é tão forte que eu vou chegar lá em 1 Coríntios 13, tá? Vou chegar agora. Estou acabando, estou fazendo a curva para acabar a live. Olha lá, 1 Coríntios 12 é o capítulo dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, né? Você fala para qualquer crente aí, 1 Coríntios 12 é o capítulo dos dons. Você sabe que ele vai falar de línguas, profecia, milagres, beleza, dons espirituais. E aí no versículo 31, 1 Coríntios 12, 31. Presta atenção para você acompanhar a leitura comigo, tá? Lembra que eu sempre falo, quem já é meu seguidor aí de Jornada Bíblica, eu sempre falo da divisão de capítulos e versículos na Bíblia, dos subtítulos que às vezes colocam na Bíblia que atrapalham, né? Que nem sempre ajudam. Eu sempre falei, né, que Paulo, quando escreveu a carta, os autores da Bíblia, quando escrevem, eles escrevem sem divisão de capítulo, de número, de versículo. Isso foi colocado depois para nos ajudar a achar os textos, mas o texto original não tem essa divisão e às vezes essa fragmentação atrapalha. Por isso que é bom você pegar e ler o livro todo para você ter a visão geral do autor. A gente já viu aqui que Paulo, né, o tema central é ensinar a igreja a imitá-lo, ele defende a autoridade dele, ele está encontrando uma igreja imatura, se tornando mundana, dividida, contaminada com imoralidade sexual. Esse é o contexto. Eles têm potencial, eles têm dons, mas aí chega no versículo 31 de 1 Coríntios 12, ele fala: busquem com dedicação os melhores dons. Vírgula. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. O final do capítulo 12, ele é intimamente ligado ao capítulo 13, porque fica parecendo que no capítulo 12 ele fala sobre dons, no 13 ele fala sobre amor, e no 14 ele fala sobre profecia. Mas é uma coisa só, pessoal. É uma coisa só. Vocês querem aprender sobre dons? Beleza, busquem, mas eu vou mostrar um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei o sino que ressoa ou como um prato que retine. Traduzindo isso aqui para o bom português, tá? Ele estava falando sobre falar em línguas, sobre interpretação dos dons espirituais, né?
falar em línguas. Ele vai falar, olha, busco o dom, mas eu vou te mostrar um caminho excelente, mais excelente ainda. Se eu falar em línguas sem amor, eu sou uma coisa que faz barulho. Um prato que retine, um sino que ressoa. É isso que ele está dizendo. Pessoas que falam em línguas, pessoas que demonstram dons espirituais, mas que não andam em amor, elas ainda são carnais meninos em Cristo. Sabe que às vezes a gente associa o desenvolvimento espiritual de uma pessoa ao exercício dos dons. E não tem base bíblica para isso, tá? A pessoa pode até fluir em um ou outro dom espiritual e ainda assim ela não pode não ser madura em Cristo. Olha que coisa. Ele está falando para uma igreja que é uma igreja de meninos. E qual é a característica que ele deu lá no capítulo 3 para uma igreja de meninos espirituais? Vocês se dividem. Vocês têm inveja. Isso faz de vocês meninos. Porque vocês se dividem, porque vocês têm inveja. Se você fala em línguas e não anda em amor, você é um prato que faz bagulho, um sino. Não tem diferença nenhuma entre você e um sino. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba os mistérios e o conhecimento, porque a gente também julga a maturidade espiritual pelo quanto a pessoa tem conhecimento da Escritura, não é? Ainda que eu tenha o conhecimento, e ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, né? Se fizer isso, doação, caridade, boas obras, sem amor, ou seja, boas obras para aparecer, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se orgulha, não se vangloria, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Existe uma versão da Bíblia que amplifica, né, esse sentido de o amor, tudo crê, né? Essa versão diz assim, o amor acredita no melhor das pessoas. Tudo crer não é acreditar em Deus. O amor pelas pessoas faz a gente acreditar nas pessoas, cara. É acreditar nas pessoas. O amor acredita. O amor sofre, né? Porque às vezes você queria poder decidir no lugar da pessoa. E o amor espera, porque você precisa acreditar, sofrer e esperar que aquela pessoa seja transformada. E você suporta por amor, né? O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Você concorda que os dons espirituais eles têm um prazo? Por isso que ele fala que a gente tem que buscar, né, os dons, mas tem um caminho mais excelente. Porque um dia os dons não serão mais necessários. Tá? Ele vai falar, olha, o amor não acaba, mas as profecias vão desaparecer. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Por quê? Mas por que conhecimento vai passar? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, as coisas sobre Deus a gente conhece uma parte através das Escrituras. Ok? A parte que a gente não conhece nos é revelada profeticamente. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas vai chegar um tempo onde vai vir o que é perfeito. Nós vamos ver o Senhor. Vai chegar um momento onde a gente vai ver o Senhor. E quando a gente encontrar com o Senhor, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, porque vai vir o que é perfeito. Não vai haver mais necessidade de profecia. Não vai haver mais necessidade de conhecimento, porque a gente vai vê-lo, né? Então, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aqui tem eu vou fechar por aqui. Eu vou fechar nesse último versículo aqui. Porque fica parecendo que está deslocado no capítulo 13, né? Ele fala assim, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Parece que esse texto está meio perdido aqui, né? Não parece para você? Que está
um texto meio perdido aqui, quando eu era menino. Deixa eu só ver que horas são aqui. Vou caminhar para o fim, fazer a curva para o final. Porque ele está falando sobre dons, aí ele fala de uma igreja imatura, aí ele fala sobre o amor, e que o amor é o caminho mais excelente, que a fé vai passar, vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais de fé, sabia? Porque quando você vai ver Jesus, você não vai precisar mais ter fé, né? Então vai ter uma hora que não vai precisar mais ter esperança, nem ter fé. Vai chegar uma hora que não vai precisar mais da profecia, nem das línguas, mas o que vai permanecer é o amor por Deus e pelas pessoas. E aí fica meio perdido esse versículo 11 aqui, né? Quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, raciocinava como menino. E é aí que eu quero fazer você pensar um pouquinho qual é o mistério que está escondido nesse texto aqui. A carta aos Coríntios é uma carta sobre maturidade espiritual. Sobre maturidade. E o que é para o apóstolo Paulo um cristão menino, um cristão carnal? De acordo com o capítulo 3, é um cristão que tem inveja, é um cristão que é mundano, é um cristão que divide a igreja. Meninos dividem, meninos competem. Você pode ver uma criança, né? Já dei aula assim, interagir com criança. Você vai elogiar uma criança, você vai elogiar uma outra criança, aquele menino fala, não, mas eu também faço, mas eu também sou. E tá cheio na igreja de gente assim, não tá? Você vai falar do sucesso de alguém e a pessoa, olha, mas eu também. Inveja, divisões, não celebrar a conquista do outro. Ai. Meninos competem, meninos dividem, meninos são carnais, né? E Paulo vai falar, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, tinha uma meninice, né? Uma criancice, eu pensava como menino. Mas aí chegou o que é perfeito. E aí a gente pensa, né? Poxa, mas isso aqui está dentro do capítulo do amor, né? Na verdade, é um capítulo sobre a maturidade espiritual. Porque se você quer medir a maturidade espiritual de uma pessoa, você não mede pelo conhecimento de Bíblia, nem você mede pelos dons espirituais, você mede pelo quanto essa pessoa anda em amor. Lembra disso. Eu vou mostrar um caminho sobre modo excelente. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Então, para a gente ser como o nosso Pai, que é amor, a gente precisa também tudo sofrer, tudo suportar, tudo crer, tudo esperar. O capítulo 13 não é um capítulo sobre o amor. O capítulo 13 é um capítulo sobre maturidade espiritual. Porque quando a gente se torna homem, a gente deixa as meninices. Quando a gente se torna homem, a gente para de dividir, de competir. Quando a gente se torna homem, a gente anda em amor. Você quer reconhecer um crente de verdade? Os crentes mais maduros são aqueles que andam em amor. É isso, gente. Acabei aqui. Vamos ficar por aqui. Tá? A carta aos Coríntios é sobre isso. Na próxima jornada bíblica, a gente vai seguir para segunda aos Coríntios, e ver como ele continua ali, botando ordem nos problemas dessa igreja. Fica tranquilo que aquilo que a gente não conseguiu abordar em uma carta, os livros da Bíblia, né, vão se completando aí, vai formando um panorama de toda a Bíblia para você. Tá certo? Próxima semana, dia 21, é um feriado, tá? Feriado Tiradentes. Não vai haver, excepcionalmente, jornada bíblica, tá? A gente vai estar desmarcando por conta do feriado, do dia 21. E aí voltamos no 28 de abril, tá? Com a continuação de 2 aos Coríntios. Eu espero ver você de novo. Se esse conteúdo é bom para você, indica para outras pessoas, para elas poderem interagir ao vivo aqui e também para elas assistirem. Você pode enviar, essa live vai ficar salva, você pode enviar para outras pessoas, para elas também poderem ter acesso a esse conteúdo. Tá bom, queridos? Então, dia 21 não tem live, dia 28 a gente volta com a segunda carta aos Coríntios, dando continuidade a esse assunto. E eu também vou deixar disponível para vocês aí daqui a pouquinho, talvez ainda hoje, o link aí para você acessar os livros da Amazon, né? Dentro da Amazon você vai acessar a minha livraria, os livros que eu indico, que eu apoio, as Bíblias, para você também poder presentear, ter aí o seu material de estudo, beleza? Conto com a sua ajuda
para você também estar divulgando esse link, para também estar divulgando essa jornada e a gente ser abençoado no estudo da palavra, no crescimento da palavra. Deixa eu dar uma boa noite aí para quem chegou agora. Rosângela, Elaine, vocês são sempre bem-vindas aqui, tá bom? Se você pegou esse finalzinho, depois você volta e assiste o começo. A live vai ficar disponível para vocês. Você vai entender um pouquinho do que a gente tem feito aqui às segundas-feiras à noite. Deus abençoe. Eu vou cuidar dos meus gêmeos agora. Até a próxima segunda. Beijo, gente.